Morte da minha avó, lesão no braço, diagnóstico de TDAH, cirurgia dos sisos e acidente de carro. Tudo isso aconteceu em 2026 na minha vida. Oi, gente, sou eu de novo, Thales aqui. Eu resolvi ligar a câmera e fazer esse vídeo sem roteiro, sem edição, sem nada. Só sentar aqui e começar a conversar com vocês. Porque no final de 2025, eu comecei a ter essas reflexões sobre o ano de 2025 mesmo, né? E sobre como foi um ano muito desafiador, que aconteceram muitas coisas, que tentou, tipo assim, sugar todas as minhas energias. E como eu sobrevivi, e tipo assim, por que eu tô aqui hoje? Foi uma reflexão que eu tive muito assim no mês de dezembro. E hoje é dia 10 de janeiro e eu vou comemorar o meu aniversário de 22 anos, que foi na segunda-feira, dia 5. E eu já estava pensando em gravar esse vídeo, mas não tinha conseguido sentar aqui ainda e tal. Aí eu falei, tá, hoje é o dia que eu tenho pra fazer isso. Então eu vou fazer isso, senão eu não vou fazer mais. Então, eu não honrei com a minha promessa de continuar com os vídeos aqui no canal. Inclusive, eu até procurei a minha agendinha de metas pra eu falar todas as metas que eu não conquistei, que eu não consegui atingir em 2025, mas nem isso eu encontrei. Então, resolvi falar o que for vindo aqui na minha cabeça, entendeu? Então, pra começar nossa conversa, eu tive meu ano novo, de 2024 para 2025, que foi muito legal, passei com os meus amigos. Tive a minha festa de aniversário tão sonhada de 21 anos, que inclusive tem um dos últimos vídeos aqui no canal, é um mini doczinho que eu fiz. E aí, tudo bem, tudo tranquilo, tudo beleza. Daí no final do mês, enfim, eu fui saindo com meus amigos. E logo no início de fevereiro eu recebi a notícia que minha avó tinha falecido com 94 anos. Isso, 94 anos. Ela faleceu no dia 7 de fevereiro. E, tipo assim, a minha avó já era muito idosa. Ela já vinha passando por uma situação de saúde, no mínimo, complexa. Assim. Então, já era uma notícia que a gente via esperando. Só que, tipo assim, a gente só ia pro interior. Meu pai, ele é de Remanso, Bahia, né? E a minha avó morava lá. Então, a gente só ia visitar essa cidade, basicamente, eu, pelo menos, pra visitar a minha avó. Então, tipo assim, a minha avó era a alma daquele lugar ali. A minha avó era uma pessoa muito vaidosa. Minha avó era uma pessoa muito cuidadosa, assim, com todo mundo. Embora ela tivesse um palavreado meio complexo, assim, sabe? Mas ela, tipo assim, nunca me desrespeitou, nunca me distratou, nunca me discriminou, assim. Mesmo que ela não entendesse, tipo assim, as circunstâncias do mundo atualmente, se é que vocês me entendem. Ela era uma pessoa muito, muito, muito acolhedora, assim. Ela lembrava de todo mundo, lembrava de tudo. Então, ter essa notícia no início do ano pra mim já foi um choque muito grande. Na mesma semana que a minha avó morreu, eu fui chamado pra fazer uma entrevista no lugar que viria a ser o meu primeiro estágio, no qual eu estou até hoje. Eu vou completar 10 meses lá. 10 meses não, no mês de janeiro eu completo 11 meses, porque eu entrei lá em fevereiro, isso mesmo. Então, eu estava num momento meio complexo. E aí, e na época eu não trabalhava. E aí eu fui chamado para essa entrevista, não sabia se ia dar certo. No fim, eu entrei, então essa minha meta para 2026, para 2025, na verdade, que eu tinha colocado no meu caderninho, já foi completa, assim, no início do ano. E, enfim, teve isso que deu certo. Que bom, graças a Deus, assim. Mas daí, eu tive outra notícia muito boa que foi: meus pais conseguiram se organizar para me dar um carro no mês de março. E aí, meu Deus, eu já tinha carteira desde os 19, né? Então eu tava há 2 anos com carteira e eu não dirigia. Tipo, eu dirigia um carro velho que meu pai tinha aqui, mas tipo, ele usava muito no dia a dia. Então eu não passava, assim, todos os dias usando esse carro. Mas, tipo assim, eu usava às vezes. E daí eles conseguiram se organizar e compraram esse carro. Um Kwid branco, usado. E, tipo assim, foi um momento na minha vida, tipo assim, eu passei a ir pra faculdade de carro, passei a ir pro estágio de carro.
E aí, meu Deus, teve esse grande momento na minha vida, né? Só que aí aconteceu um babado, que foi... Lesionei meu braço, ainda nesse primeiro semestre, não vou lembrar o mês. E daí, esse foi o primeiro momento do ano que eu tive que parar, assim. Eu passei, tipo, uma semana de atestado, porque eu fazia natação e por conta eu faço design, né? E eu estagio na área. Por conta de eu usar muito computador, mouse nessa mão, eu comecei a desenvolver uma lesão por esforço repetitivo nesse dedo. E teve um dos dias na natação que eu acabei tensionando, tipo, batendo essa mão em outra pessoa. E daí eu meio que tive um choque, assim, na mão. E, tipo assim, eu fiquei sem... Tipo assim, gente, foi surreal a dor. Assim, surreal. E daí eu fiquei sem dormir nesse dia. E daí eu fiquei meio sem saber o que fazer. Acabei indo pro estágio, mas eu não estava aguentando tocar no mouse. Então, pra você ver que mesmo quando eu tô numa situação péssima, eu ainda tento não deixar as pessoas na mão, assim, né? E daí eu fui pro hospital e aí fui diagnosticado com essa lesão. E aí eu tive que passar um mês em casa, né? Um mês não, uma semana em casa. E daí você me pergunta, ai, mas isso não é uma grande coisa. As pessoas quebram as coisas, lesionam as coisas, tensionam as coisas. E eu não estou falando desse momento pra dizer que foi, meu Deus, a pior parte do meu ano. Não foi a pior parte do meu ano, mas foi a primeira vez no meu ano que eu parei e pensei, ok, saúde importa. Eu estava meio que tipo, sabe a Deus dará assim, sem fazer exame, sem nada. Eu meio que tinha decidido que que o ano passado, que era o ano de eu cuidar da minha saúde mental, e eu esqueci completamente da minha saúde física. Então, eu sempre fiz academia. Eu sempre fiz academia, eu me alimentava relativamente bem, mas eu deixava a minha saúde física de resto, assim, muito a Deus dará, digamos assim. Eu não ia pro dentista regularmente, eu não estava fazendo exame regularmente, eu não ia pro médico regularmente. Então, aconteceu isso, eu tive que ficar em casa, foi uma questão de saúde, e eu fiquei, opa. E tipo assim, gente, eu tive que parar de digitar. Parar. Então foi tipo uma semana deitado na minha cama em que eu não podia mexer no meu celular e nem digitar no computador. Eu não podia mais trabalhar, não podia mais estudar, não podia mais fazer nada. Então, eu só tinha eu e os meus pensamentos e a minha televisão. E a minha saúde de frente pra eu lidar com ela. Então, foi um momento que eu refleti bastante e, como eu falei, foi um ano que eu decidi passar por um processo de saúde mental. Então, tipo assim, no final do ano eu fui pro psiquiatra, eu sentei com minha família e fiz meio que um chá revelação, ok, eu acho que vocês sabem, e eu também, que eu sou TDAH, então vamos lidar com isso. E como eu mencionei no início do vídeo, esse ano passado foi o ano do meu diagnóstico. Então, de dezembro até junho, foi o meu processo de avaliação, né? Eu basicamente fui nesse psiquiatra, ele me encaminhou... Esse psiquiatra é horrível, mas enfim, ele me serviu pra me encaminhar para o teste neuropsicológico com a minha neuropsicóloga, que eu sou grato até hoje. Eu passei 6 meses com ela, e embora a Apvida seja um lixo e as consultas sejam muito curtas, ela foi a pessoa que eu tinha pra conversar, digamos assim. Então eu passei 6 meses só lidando com esse meu diagnóstico. E tipo assim, eu estava... Desculpa ficar mudando de assunto o tempo todo, mas... Que ódio, eu falei que não ia fazer edição, mas meu celular acaba o armazenamento, eu não vou começar a gravar de novo. Mas enfim, tava falando da neuro. Passei esse tempo todinho fazendo essas consultas semanais, quinzenais, enfim, com ela. E tipo assim, tanto eu quanto ela já sabíamos o meu diagnóstico, mas a gente teve que fazer uma série de testes. E tipo assim, eu passei por esse grande momento de saúde mental numa época que eu estava no estágio. E isso me custou algumas coisas. Como, por exemplo, como eu sou uma pessoa TDAH, eu não consigo... eu tenho muita dificuldade em me concentrar em uma coisa. Ainda mais quando eu precisava fazer aquilo meio que, tipo assim, em pouco tempo ou com uma produtividade alta. Então, no início, o fato de eu não estar medicado me fazia não conseguir me concentrar direito e por isso não conseguir fazer as entregas tão rápido.
Me fazia ficar ansioso na hora de dormir, o que me fazia acordar muito tarde e chegar atrasado quase todos os dias. E, tipo assim, foi uma fase bem, assim, complexa, tá? De fevereiro a junho. Bom, fui interrompido, então vou ter que cortar essa parte. Mas, enfim, eu tava nessa trajetória e foi, tipo assim, no mínimo complexo pra mim. O que me fez iniciar uma jornada que me acompanhou pela segunda metade inteira do ano passado, que foi a minha medicação pra TDAH, que foi o Venvance. Que melhorou, tipo assim, em 200% a minha vida profissional e pessoal, assim. Tipo, eu posso até gravar um vídeo contando melhor sobre essa parte, mas, enfim, é isso. Pra completar, agora eu trouxe uma coisa boa, vou trazer outra coisa ruim. Eu tinha 3 meses que eu estava com carro. Ou seja, eu ganhei em março, então foi mais ou menos em junho, nessa época do diagnóstico mesmo, TDAH. Que foi uma coisa boa, mas não foi uma coisa tão boa assim, né? Porque você descobrir que você descobrir com laudo que você é uma pessoa neurodivergente implica uma série de coisas que não são só positivas. Positiva é você descobrir, mas você descobre que você vai ter que ser medicado, que você vai ter que passar por um tratamento especial, que você já passou pela sua vida por algumas questões sociais que envolviam isso, mas que você não sabia como lidar, e muito menos as pessoas. Então, agora que você sabe, você tem a responsabilidade de, querendo ou não, de mostrar para as pessoas quem você é e dizer que você é dessa forma e fazer, enfim, que as pessoas, no mínimo, lhe respeitem, né? Então, quando eu tava com 3 meses que eu tinha ganhado o carro, eu bati ele. Indo pra faculdade, eu bati esse carro, era umas 6 da noite, estava chuviscando no dia e estava muito trânsito. Daí, num momento de distração, eu bati o carro e isso, tipo assim, acabou com a minha cabeça. Naquele momento ali, aquilo destruiu a minha cabeça. Porque eu tive que lidar com uma situação de responsabilidade em que eu era que tinha batido no carro da pessoa. Eu iria ter que lidar com as consequências daquilo. E, tipo assim, eu agradeço 100% por não ter acontecido nada comigo e com a pessoa que tava no carro comigo. Mas aquilo mexeu com a minha cabeça na época de uma forma que eu não conseguia entender como algo simples tinha mexido. Eu lembro também que nesse dia eu ia participar de uma sessão de fotos lá na Office. Então, tipo assim, eu tava muito arrumado. E aí eu bati o carro, tomei chuva. Eu tava com o carro batido, eu tinha que resolver esse problema. Eu cheguei lá e eu ainda fiz as fotos. Então, pra mim, do ano todo, esse foi um dos dias que mais apresentou o fato de eu fingir que estava bem em uma situação que eu não estava. E aí, aconteceu isso, mais ou menos em julho, eu consegui pegar a minha medicação, pegar a minha receita no psiquiatra e começar essa minha jornada. Em agosto eu fiz uma viagem que foi muito legal, assim, pra mim. E foi isso. Quando eu voltei em agosto dessa viagem que eu fiz pra João Pessoa, eu comecei a sentir dores muito fortes no meu dente. E eu comecei a pensar, eu não acredito, eu acabei de passar uma semana fora do estágio. E os meus dentes estão doendo desesperadamente. Eu sei que teve uma hora que eu não estava aguentando mais. E eu fui. Tipo assim, gente, na semana seguinte que eu cheguei da viagem, eu comecei a sentir uma dor insuportável nos meus dentes. Lá na faculdade. E aí no outro dia eu não aguentei, tive que ir pro dentista. Esse dentista chegou pra mim e falou: você vai ter que fazer a cirurgia dos sisos. Porque isso que tá fazendo doer é uma infecção bacteriana. E você vai ter que fazer a cirurgia. E a única coisa que eu pensava é: vou ter que passar uma semana sem ir pro estágio de novo. Juro pra vocês, eu estava com uma dor no dente do caralho. E o que eu pensava na minha cabeça é: vou deixar pessoas na mão. 2025 foi um ano em que eu era presidente do centro acadêmico, ainda sou no caso. Eu estava na empresa júnior de design da UFES. Eu estava estagiando 6 horas por dia. E eu tinha que lidar com as minhas aulas à noite. Durante o meu 7º período, que foi de maio a setembro, eu tinha 5 matérias, 2 delas eram à tarde. Então, tipo assim,
esse caos que eu estou falando de coisas positivas e negativas foram no meio dessa rotina maluca. Então, quando chegou nesse momento, eu parei, do siso, eu falei, gente, não é possível. Meu corpo tá tentando me destruir. Já não bastasse a lesão que eu tive no braço, no final do primeiro semestre. Aí vem em agosto e já tem isso, sabe? E aí, ele fez um paliativo, daí eu tive que preparar o terreno pra eu conseguir fazer a minha cirurgia. Eu esperei apresentar TCC-1, porque ainda tinha isso. Peguei TCC-1 nesse período passado. E aí... nem sei, assim... eu esperei, daí na outra semana eu marquei a minha cirurgia. E, tipo assim... a cirurgia foi muito, muito pior do que eu esperava, assim. Muito mesmo. Nem nos meus piores pesadelos sobre a cirurgia do siso, eu achei que ela ia ser tão ruim. Tipo, quando eu penso assim, meu Deus, fiz cirurgia do siso naquele ano. Eu não pensava que aquilo teria sido um grande momento negativo no ano. Eu achei que ia ser só... ai, tirou o siso ali. Gente, eu passei 3 horas na sala de cirurgia. O dentista falou que a minha cirurgia foi a cirurgia, assim, mais demorada da carreira dele. E que ele tinha feito aqui em Aracaju, parece, na verdade. Sei lá, enfim. Eu sei que ele tem um consultório aqui em Aracaju há 3 anos. E a minha cirurgia de siso foi a mais demorada da carreira dele. E ele faz, assim... 2 por semana, pelo que ele fala, assim. E, assim, que não bastasse essa cirurgia ter sido uma merda, eu achava que eu ia ficar só 3 dias de atestado. Logo de cara ele já me deu 7, porque a cirurgia foi muito complexa e tinha, tipo assim, 80% de risco de parestesia na boca. Então, eu tive que ficar basicamente enfermo. Eu passei 2 dias completos sem sair do meu quarto. No terceiro, eu podia subir e descer a escada da minha casa só uma vez, porque meu quarto é na parte de cima. Então, eu passei 2 dias totalmente acamado. No terceiro, eu pude descer e subir. No segundo, eu pude descer e subir 2 vezes. E no quinto, eu fui voltando. Daí, nessa semana, eu também só comi refeições líquidas e pastosas. E, enfim, isso mexeu muito com a minha cabeça, porque novamente eu estava num momento em que eu tive que lidar com a minha saúde física de frente e eu não podia fazer nada sobre aquilo, a não ser pensar que eu estava deixando tudo e todos na mão. Daí, pra completar, quando completou os 7 dias de atestado, que era de um domingo pra uma segunda, que eu voltaria às minhas atividades normais, eu fui dormir, estava com ansiedade fodida. E o meu dente começou a doer de uma forma que ele não tinha doído durante os últimos 7 dias. Eu estava sentindo uma luxação, uma chuchação, na verdade, babado nesse dente, nesse dia. E eu só conseguia pensar, eu não acredito que eu passei 5 dias em casa e o dia que o meu dente mais está doendo é o dia que eu vou ter que voltar pra rotina. Eu sei que eu virei a madrugada de dor e eu tive que ir pro dentista assim que ele chegou. Meus pais ligaram para o dentista, pra vocês terem uma noção, de madrugada. E aí, gente, eu cheguei lá e, basicamente, o buraco tinha sido muito grande em um dos lados e tinha acumulado resíduo nesses dias. E aí, simplesmente, tive que fazer uma irrigação e aí isso tinha feito com que a região que já estava aberta, né, já estava, enfim, mexida, inflamasse. E aí, gente, foi uns 2 dias de uma dor fodida, de ruim, juro pra você. E aí eu peguei mais esses atestados. E aí foi isso, eu basicamente passei 10 dias em casa de cama, a maior parte deles sentindo dor. E a maior parte deles não conseguindo me alimentar e nem me mexer de um lado pra outro direito. E foi só uma cirurgia de siso. Daí já tava acontecendo esses turbilhões de coisas seguidas. E eu só conseguia pensar... meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Que ano é esse? O que é que tá acontecendo comigo? Aí, enfim, as coisas foram passando. De setembro pra dezembro foi tipo assim, um voo mesmo. Chegando a ser algo inacreditável. Daí, felizmente... no mês de setembro, eu tirei 10 no meu TCC-1. TCC foi uma das coisas que já chegando lá,
no final desse vídeo, TCC foi uma das coisas que me salvou nesse ano passado, porque o tema que eu tô escrevendo me fez entrar na área de pesquisa que, tipo assim, eu me apaixonei, assim. E os feedbacks que eu recebi da banca me fizeram, pela primeira vez na minha graduação, que já estava em 3 anos, pela primeira vez na graduação, eu cogitei a possibilidade de fazer um mestrado. Então, estava acontecendo tudo isso, eu tive que lidar com o meu TCC no meio de tudo isso, entreguei, meu TCC foi nota 10 e ainda recebi um feedback super positivo da banca. Tipo, os TCCs, a maior parte dos TCCs do meu curso tem no máximo 20 páginas. A maior parte dos que eu vi, pelo menos. E o meu tinha 43, assim. Então, eu escrevi muita coisa profunda e complexa. Porque, graças a Deus, 2025 foi um ano que eu lidei com muita coisa, mas, felizmente, não foi o ano que eu tive que lidar com questões raciais e LGBTs, porque já tinha sido nos anos anteriores. Então, eu já estava muito bem resolvido com essas duas questões, então eu tive que lidar mais com essas outras coisas. Só que, tipo assim, mesmo eu não tendo que lidar, a gente ainda tem que lidar com a sociedade, né? Que é muito LGBTfóbica e racista, mas esse também pode ser uma pauta para um outro vídeo conversinha aqui. Mas depois do TCC, eu consegui, entre aspas, respirar um pouco. Mas aí eu tive que me tornar diretor da minha diretoria nesse final de ano. Da EJ, né? Diretor na diretoria que eu estava na EJ desde o início, né? Fui convidado pelo presidente para ser diretor. E aí eu estava passando por muita coisa. Eu não demorei um pouco para tomar a decisão de que eu ia de que eu ia assumir a diretoria. Mas a gestão acabaria dia 31 de dezembro, né? A gestão da EJ. Porque é a gestão de um ano, né? E aí eu pensei, tá, vou pegar, assumir aqui, botar o que tiver pra frente, que eu só vou precisar lidar com isso nesses últimos 2 meses. E daí eu me tornei diretor e, tipo assim, basicamente no mês de outubro, novembro e a metade de dezembro, eu não tinha tempo pra nada, assim. Eu tinha acabado de passar por todas essas situações e eu tava numa rotina, assim, frenética de fazer documento, participar de reunião, fazer coisas do meu TCC, estagiar, obviamente. E aí foi. Quando eu vi, dezembro. Putz, chegou, assim. E aí o mês de dezembro foi um mês que eu caí em mim, assim, de tudo que tinha acontecido nesse ano. E eu pensei, caralho, que ano babado foi esse? Que, tipo assim, não consegui atingir a metade das minhas metas, assim, que eu tinha escrevido nesse... Tipo, o pouco que eu lembro, eu não consegui atingir a maior parte do que eu lembro. E aí, tipo assim, só que acabou de vir em mim assim, tipo assim, porra, você passou por tanta coisa nesse ano. E tipo assim, você está vivo, sua saúde no momento está ok. Tanto tipo, a física tava mais ok, assim, depois de ter passado por esses processos, né? De saúde física. Mas a mental também tava ok, porque a medicação tava dando certo e tal. E aí eu só conseguia pensar, Jesus do céu. Vamos tentar pensar nas coisas boas também. 2025 foi o ano que eu consegui o meu primeiro estágio, foi o ano que eu ganhei meu carro, foi o ano que eu tirei 10 no meu TCC, foi o ano que eu fui no show da minha cantora favorita, né? Fui pro ensaio da Anitta a primeira vez. Foi um ano que eu assisti muitos shows, assim. E, tipo assim, eu fui pra muitos shows e foi incrível. Fui pro show da Pablo, fui pro show da Anitta, fui pro show da Urias, fui pro show... Enfim, não tô conseguindo lembrar de todos os shows. Fui pro show da Lineker, fui pra, tipo assim, porra, foda, assim. Fui pro show do Twice, pô. No Allianz Parque, em São Paulo, nos meus grupos de K-pop favoritos. Em fevereiro, antes da bomba estourar, eu fui pra esse show. E eu tava me esquecendo de tanta coisa que aconteceu, assim. E, tipo assim, 2025 também foi o ano que eu entendi mais sobre a minha expressão pessoal, a maquiagem que eu gosto, a roupa que eu gosto. Que eu me permiti, mais pro finalzinho, realmente imergir mais nesse universo da moda, que é algo que me apaixona. Assim, que eu consegui refletir mais, que eu consegui criar mais, fazer mais e continuo fazendo nesse início de ano.
Enfim, eu sei que eu passei, assim, por 2025, de 2025 pra 2026 na virada, pedindo saúde. O que eu pedi, assim, foi saúde. E eu passei de dourado porque, assim, nesse ano, o que eu preciso mesmo é saúde. Mas, assim, eu pedi muito por realizações, porque eu vou me formar esse ano. O meu contrato de estágio acaba esse ano. Enfim, esse é um ano de astrologia pra mim, né? Eu completei 22 anos, então os meus 21 que foi ano passado foi um ano 7 e teve cara de ano 7 porque ele foi parece que tipo um turbilhão de coisas acontecendo pra que esse ano pudesse se renovar certas coisas. E eu passei meu aniversário esse ano, não tive festa, mas eu passei o aniversário escutando 7 álbuns. Música foi, assim, gente, uma das coisas decisivas para o meu ano, assim. A música me salvou muito. Muitos álbuns foram meus álbuns da vida no passado. Esquinas de Ana Vitória, Lux de Rosalia, Caju de Lineker, Carranca de Urias, o Hurry Up Tomorrow do The Weeknd. Várias coisas musicais me acompanharam durante a minha vida. Acho que ano passado foi o ano que eu mais escutei música. Eu entrava no meu carro e botava um álbum. E foi um ano muito, muito de álbuns, assim. E, tipo assim, a música me salvou muito. Me fez até gerar um interesse de talvez compor música. Quem sabe pra 2026 esse sonho também se realize. Mas, enfim, foi meio que isso. Eu passei por 2026 e eu pedi saúde e realizações. Esse ano eu passei pelo meu aniversário, eu já estou me sentindo mais já estou sentindo que eu deixei um peso pra trás. Eu já tenho, tipo assim, 5 shows confirmados esse ano. Próxima semana eu vou pro ensaio da Anitta. Em fevereiro eu vou pro show da Marina Sena, que vai ter aqui em Sergipe. Também em fevereiro eu vou pro show de Neif, que eu amo, um brega funkzinho. Que vai ter aqui em Sergipe também. Daí, em março, eu tenho o show de Ana Vitória, que eu comprei desde o ano passado, que foi, tipo assim, uma das artistas do ano, de 2025. Elas ficaram no meu top 3 ano passado. E Clara Boy é um disco que eu tô escutando muito, assim. E, tipo assim, vou pro Lola, velho. Final de março eu vou pro Lollapalooza, eu vou realizar o sonho de ir pro Lollapalooza. Então, pra mim, 2026 já está sendo um ano ótimo. Próximo, eu tô surtando um pouco com o meu TCC2, que eu já apresento em fevereiro, no final de fevereiro, mas, tipo assim, tá sendo complicado porque eu tô atrasando certas coisas, mas, assim, gente, tá me realizando tanto esse TCC, essa pesquisa tá me realizando tanto, que eu já sinto também que isso é uma coisa, um momento, assim, na minha vida. Então, eu queria dizer pra vocês que, tipo assim, mesmo quando você sentir que sua vida tá, assim, um caos completo entre coisas ruins e boas, não desista. Uma hora a Avalanche vai dar uma passada e vai conseguir ter algum tipo de respiro na sua vida. 2025 foi um ano de desafios, mas também foi um ano de muitas gratidões. E 2026 eu espero que seja um ano de renovações, assim. Vamos lá, vamos viver esses 22 anos, vamos viver esse ano 1, vamos viver o que a gente tem pra viver, fazer o que a gente tem pra fazer, pensar em futuro, ou também não encucar com o futuro. Era uma coisa que eu encucava muito nos meus 20 e 21 anos, e eu vou tentar, assim, ser o mais natural possível. Planejar o que der, o que não der também, vamos só viver, vamos vivendo o extraordinário. E é isso. Já tinha um tempo que eu queria fazer vídeo em formato de conversinha. Eu abandonei esse canal quase ano passado. Deve ter, tipo, uns pouquíssimos vídeos longos postados ano passado. Parei de falar sobre cabelo aqui. Mas, enfim. Penso em trazer algumas experiências pessoais aqui pra vocês. E é isso. Acho que é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Se inscrevam nesse canal, me sigam nas outras redes sociais. Eu estou criando muito conteúdo de moda para o Instagram, pretendo, né? Tô customizando muita roupa, então tô fazendo isso. Tô desenhando croquis. Enfim, gente, muitas coisas. E é isso. Eu queria pedir de vocês comentários aqui. Não sei, falando sobre o que vocês acharam, suas opiniões, como foi o ano de 2025, como vocês esperam que 2026 seja, como vocês enxergam as minhas experiências também. E é isso. Muito obrigada. Esse é o momento que vai aparecer o vídeo e o meu íconezinho. Então, assista esse outro vídeo.
Me siga aqui no canal. E é isso. Um beijo. Bye, bye.